Vamos para essa questão aí. É uma questão também bastante comum, né? Geralmente aí a gente vai falar de emendas, soldas, que é quando você quer saber, você tem um certo esforço sendo aplicado, mas você precisa saber qual que digamos assim, o efeito dessa força em um outro plano, né, da sua estrutura. Né? No caso aqui a gente tem uma emenda que foi feita aqui com esse ângulo de 60 graus. Às vezes, se você está trabalhando, por exemplo, com cristal, material cristalino, você olha até a direção cristalina para saber, você quer saber se esse esforço está passando, qual que é o esforço que está acontecendo em uma certa direção cristalina. Né? Mas aqui com solda é muito comum, então vamos enfrentar esse negócio aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, então a gente viu lá, solda 60 graus, deu o ângulo, pediu para determinar a tensão média normal e a tensão de cisalhamento média no plano da solda. Né? Então ele quer saber exatamente nesse plano. Ok, então vamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é dividir nosso desenho aqui em duas seções, para a gente poder visualizar melhor aqui a gente visualizar melhor o nosso plano, né? Então, dividir aqui. Ele está dizendo que aqui eu tenho 60 graus, né? Aqui são as dimensões da barra, né? Da barra de aço. E aí agora a tensão. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a tensão normal aonde? No plano. Então agora a minha tensão normal é essa aqui, ó. Tensão normal no plano da solda. E qual é a minha tensão de cisalhamento? Qual é a tensão de cisalhamento aqui no plano da solda, né? Seria aqui nós vamos procurar ali nós vamos procurar ali a nossa força N e a nossa força V, né? Aqui eu já coloquei como dividindo pela área, né? Mas basicamente é a nossa força N, a nossa força V, que depois nós vamos dividir pela área, ok? Gente, aqui essa questão basicamente nós temos que observar um detalhe geométrico, tá? Então aqui nós estamos trabalhando com um plano que ele está distorcido, né? É bem distorcido, né? Ele mantém, só que ele está deslocado, né? Eu girei o plano aqui nessa direção aqui, ó. E aí eu vou desenhar aqui embaixo essas forças para ficar mais fácil. Sem isso aqui, eu vou só desenhar as forças aqui, ó. O que nós temos? A gente tem para cá a nossa força normal, tá? A Fn, vou colocar ela aqui, a nossa força Fn. 90 graus a ela, nós temos... Ixi, difícil acertar aqui, fazer ficar retinho, né? Então tá aqui a nossa força. A nossa força cisalhante, né? Nosso FV vai ficar aqui. E o que acontece? Nós não temos essa força aqui aplicada? Vamos colocar ela aqui também, ó. Eu tenho uma força aplicada aqui.
Eu tenho uma força. Gravando aula. Ah, tá. Tem uma força aplicada aqui, que é a nossa força de 8 kN. Ok? E aí, o que nós vamos observar? Nós vamos observar duas propriedades dos ângulos, né? Os ângulos que a gente chama de correspondentes e os ângulos opostos pelo vértice. Olha só. Isso que eu falei com vocês. Eu dou o exemplo, a gente vê, porque depois que você viu a primeira vez, fica mais fácil, né? Então a gente sabe que tem uma força aqui de 8 kN. Tem a força N que eu estou procurando e a força V que eu estou procurando. A gente sabe que aqui passa uma reta. Deixa eu até trocar aqui para ficar mais fácil. Vou trocar a cor aqui, ó. Aqui, ó, tem uma força. Ó, uma força. Aqui tem um plano e ele fala que aqui tem um ângulo de 60 graus. Ok? Se eu traçar uma outra reta aqui, ó, ok? E aqui eu não tenho esse plano aqui, ó, que está no meu eixo X aqui, meu novo eixo X, que está no meu novo eixo X. Vou prolongar aqui, ó, só para vocês visualizarem isso. Ó. Se eu prolongar isso aqui, ó, reparem que eu tenho aqui uma reta perpendicular. Tem essa reta, aqui eu tenho uma outra reta e aqui eu tenho essa outra reta. Esses ângulos aqui a gente chama de ângulos, são ângulos correspondentes. Este ângulo é o mesmo ângulo que esse aqui. Reparem que a solução dessa questão não envolve muito, envolve mais uma questão da matemática, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo. E existe uma outra propriedade que ângulos opostos pelo vértice, né? Você tem esse eixo e esse eixo. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Ó. Ok? Tudo isso para eu poder encontrar qual é este ângulo aqui para eu poder fazer as contas. Que eu tenho que decompor. Eu tenho que decompor aqui a nossa força V e a nossa força Fn e Fv em função aqui do 8 kN para a gente poder achar o valor, né? Então beleza. Então lembre-se disso aqui. Se você observar aqui agora, ó, nós temos isso aqui era para ser um quadrado, né? Ficou meio um losango, mas é mais ou menos um quadrado. Aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui. Eu coloquei que era para ficar aqui, né? Esse Fn aqui é o mesmo, tá oposto aqui, que também é Fn. Então agora é uma questão só de fazer o que é o seno e o cosseno, né? Então vamos olhar aqui, vamos pegar aqui o nosso ângulo 60 e procurar. O que seria o seno desse ângulo aqui? O cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente a ele, que é o FV, sobre a hipotenusa, que é 8 kN. A hipotenusa, eu coloco essa hipotenusa que ela tem o meu valor, né? Isso aqui é igual a cosseno de 60. Pronto, eu já achei FV. Né? Porque isso aqui é um valor, isso aqui é um valor. Só que você pegar lá FV, vai ser 8 kN vezes o cosseno de 60. Se fizer as continhas aí, você vai encontrar que FV dá 4 kN.
Quem que é o seno desse ângulo aqui? O seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é o Fn, dividido pela hipotenusa, que é 8 kN. Isso aqui é o seno de 60. De novo, já tenho resposta. Isso aqui vezes isso. Então, Fn igual a 6,9 kN. Já tenho as duas forças. Se eu tenho as duas forças, agora eu preciso calcular o que? A tensão, né? Esse aqui vai gerar a nossa tensão média normal. Esse aqui vai gerar a nossa tensão média cisalhante. O que eu preciso agora? Da área, né? Qual que é essa área aqui? E aí vocês lembram, né, que a área, quando envolve esse ângulo aí, ó, a área desse retângulo é o que? É a base vezes a altura dividido pelo seno de 60. É o seno desse ângulo aqui. Base, então, 25 vezes 10 a menos 3, 30 vezes 10 a menos 3, então eles entram aqui, dividido pelo seno de 60, vai dar 8,66 vezes 10 a menos 4. Metros. Aqui está em metros quadrados. Que coisa, hein? O que está faltando calcular agora? Já tenho a área, já tenho as forças, as tensões. Então, a tensão cisalhante vai ser o quê? Vai ser a força V ali, a cisalhante, dividido pela área que eu já calculei ali em cima. Se fizer a conta, você vai encontrar 4,62 megapascal. Tensão normal, a tensão média normal vai ser a força normal dividido pela área, que vai dar 7,96 megapascal. Beleza? Fechou a questão. Então, vou voltar aqui, ó. Preste atenção. Quando eu fizer aqui quando eu colocar o esforço aqui, basicamente o que vocês vão ter que colocar? Coloquem a direção da tensão normal. Coloquem a tensão aqui normal, ou a direção da força normal perpendicular. Coloquem a direção da força cisalhante, ok? Tracem aqui o vetor da força que está sendo aplicada na barra, ok? Isso vai gerar aqui um quadrado, né? Vai gerar um quadrado aqui. Aí você vai lembrar, vai traçar aqui uma reta, que é exatamente essa reta aonde ele mostra que aqui é 60 graus. Então observe que você pode traçar uma outra reta aqui em cima, dando continuidade aqui onde está o vetor aqui da força aplicada. Faz também aqui a continuidade da força cisalhante, para você perceber que vai aparecer essa configuração aqui dos ângulos correspondentes, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo, e aí acaba aparecendo também um ângulo oposto por um vértice. Então você descobre que aqui é 60. Fez isso, acabou. Vai pegar isso aqui e vai achar quem que é o seno disso aqui. Você vai ver que vai ser uma força, um valor que você não sabe sobre a força. Seno é a mesma coisa, um valor que você não sabe sobre o seno. E aí você acha o valor. Depois, você tendo a área, vocês calculam a força dividida pela área. E terminou, ok? Refaçam, né? Já está gravado, veja, reveja. Deixa
tiver dúvida, me procure, ok? Mas o método, né? O método tá aí mostrando como fazer. Essas coisas vão aparecer outras questões relacionadas a esses esforços aí em solda, né? Lembre-se desse exemplo aí.